Olá, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Seja bem-vindo. O tema da semana é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, um dos principais instrumentos normativos do sistema global de proteção dos direitos humanos. Adotado pela Organização das Nações Unidas em 1966 e ratificado pelo Brasil em 1992, o documento foi planejado para responsabilizar os Estados signatários por eventual violação do que foi acordado. E para conversar sobre este assunto, eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça o vice-presidente do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas, Renato Zerbini, e o advogado e economista Francisco Negrão. Antes de iniciarmos a nossa conversa, como sempre, vamos entender um pouquinho mais sobre o tema da semana, sobre este pacto, sobre o qual falaremos daqui a pouquinho. Vamos assistir a uma reportagem elaborada pela equipe da TV Justiça. Saúde, educação, segurança são direitos universais. O desafio, porém, é garantir que todos os habitantes de um país tenham acesso a eles. O serviço oferecido nos hospitais, por exemplo, colocou até os Estados Unidos em último lugar, em uma pesquisa feita por uma organização americana. A comparação foi feita em relação a outros 10 países desenvolvidos. No topo da lista em qualidade de atendimento e acesso a médicos estão França, Austrália, Suíça e Noruega. A discussão é mundial e está prevista no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O documento é reconhecido por 160 países e exige dos governos trabalho em favor do direito à alimentação, seguridade social, moradia e saúde com dignidade. Bom, eu agradeço a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça, mais uma vez para fazermos uma abordagem a respeito desse dispositivo, que é um dos mais importantes, marcando principalmente a segunda metade do século XX, na consolidação de um processo que, na verdade, ele, de certa maneira, embora tenha raízes mais antigas, ele começa principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial. O século XX, ele marca justamente um processo de mudança em determinadas perspectivas que são bastante contrárias à realidade que nós tínhamos no mundo, principalmente no que se refere ao desenvolvimento dos direitos humanos. E aí eu me pergunto, quando surgiu o pacto, já existia a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Qual foi a necessidade, então, de um diploma específico que acaba se desenvolvendo e surgindo já praticamente na finalização do século XX e agora se consolidando durante esse século XXI? Realmente, ao final da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional já pensava que, uma vez finalizada a Segunda Guerra, aquele conflito bélico, deveria existir uma organização internacional que viesse substituir a Liga das Nações. E, juntamente com essa nova organização internacional, deveria existir um documento internacional, um tratado internacional que viesse a dar aos Estados uma sorte de padrão de comportamento moral e ético mínimo de suas relações para com seus cidadãos, não é o que viria a ser um Tratado Internacional de Direitos Humanos. Esse documento era pensado para nascer juntamente com a nova organização internacional. Entretanto, o final da Segunda Guerra Mundial apresenta uma sociedade internacional dividida em duas potências claramente divergentes em suas ideologias. Se nós pudéssemos identificar um bloco vencedor da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos da América do Norte e a afinada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas endereçaram essas potências vitoriosas, cada uma com suas ideologias claramente definidas. Isso fez com que, apesar da existência da ONU, o que viria a ser esse documento que daria aos Estados um padrão de comportamento moral e ético mínimo comum, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nascesse 3 anos depois da vigência da Carta de São Francisco, que criou a ONU em 24 de outubro de 1941, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 10 de dezembro de 1948. Entretanto, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nasce com uma construção muito genérica. Ela vai dizer que nós temos direito à vida, direito à liberdade, direito ao asilo, mas não vai dizer o que é cada um desses direitos.
Embora ela já dissesse, e esse é o comentário relevante para o que vem depois nos pactos, a própria declaração ela já englobava uma série de direitos civis, políticos e também econômicos, sociais e culturais. Né? E, entretanto, não tecia a objetivação desses direitos. E se nós bifurcarmos os direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos, direito de ir e vir, liberdade de expressão, justificam que tipo de sociedade? Uma sociedade mais liberal, capitalista, portanto, por isso é que foram apadrinhados pelos Estados Unidos da América do Norte, ao passo que os direitos econômicos, sociais e culturais albergam direitos como saúde, educação, transporte, moradia, por isso patrocinados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso fez com que a comunidade internacional apresentasse e proclamasse a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. E a prática mostrou que era necessário instrumentos internacionais que descesse esses direitos. Por isso, dos dois pactos internacionais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos assinados em 1966 e com a vigência em 1976. Portanto, quase 30 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E cada um desses dois pactos possui um órgão internacional, um comitê encarregado de supervisionar o cumprimento dos artigos desses pactos pelos seus Estados-partes. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas é o comitê que supervisiona o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Muita gente confunde no sentido de que esse comitê supervisionaria todos os direitos humanos da ONU, mas não, supervisiona o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é supervisionado pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Uma outra questão interessante é que esse conjunto de documentos, vale dizer, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, compõem a chamada Carta Internacional de Direitos Humanos. A Carta Internacional de Direitos Humanos não é sinônimo da Declaração Universal de Direitos Humanos, portanto. Então, o resumo seria que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os pactos internacionais de direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais respondem à realidade imediata da sociedade internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, que foi bifurcada em duas ideologias completamente diferentes, potências daquele então. Esse contexto histórico que foi bem definido pelo Dr. Zerbini é bastante específico. E nós já estamos numa era pós-Guerra Fria, em que se desenham, inclusive, outros conflitos e que mexem exatamente com a questão dos direitos humanos. É uma realidade destas décadas do século XXI. Pode-se dizer que aquele contexto em que dois documentos foram editados por conta daquele contexto histórico, que não é mais essa realidade, no entanto, faz com que esses dois dispositivos e estas duas estruturas, elas mais do que nunca caminhem juntas nesse processo de implantação e fiscalização por parte da Organização das Nações Unidas? A expressão caminhando juntos é uma expressão particularmente pertinente para o tema. Porque, na verdade, hoje em dia, o que se diria é que os direitos humanos, como um todo, eles são absolutamente indivisíveis e eles são absolutamente interrelacionados. O fato de termos dois pactos não é necessariamente desejável, na verdade seria indesejável. Cansado Trindade, inclusive, ele faz uma referência à expressão acadêmica que é utilizada de gerações de direitos, direitos humanos de primeira geração, que serão mais direitos civis e políticos, depois de segunda geração, e ele diz que essa questão das gerações de direitos foi uma construção nefasta, porque os direitos humanos, na verdade, uma fantasia nefasta. E ele diz isso com alívio, registrando que essa fase já passou. Porque os direitos humanos são indivisíveis e interrelacionados. Como o Dr. Zerbini colocou muito bem, o fato de termos dois pactos decorre e muito do fato de termos dois blocos, naquele momento, que estavam lutando para ter uma configuração específica mais alinhada com a ideologia
de cada bloco. Os Estados Unidos, uma ideologia mais liberal, os direitos civis e políticos. E a extinta União Soviética, mais os direitos alinhados com os ideais socialistas, né? Então, por uma questão prática, esses dois conjuntos de ideais, eles foram positivados, eles foram codificados em dois documentos distintos. Mas o fato que mais comprova que eles, na verdade, sempre teriam que ter caminhado juntos é que eles estão, primeiro, juntos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e, na verdade, outro fator interessante é que a primeira minuta era de um pacto. Não havia um primeiro documento, não havia dois pactos no começo dessa discussão. Outra característica relevante também da separação desses dois documentos e deles terem caminhado em paralelo, inclusive em velocidades distintas, tem a ver também com as próprias características intrínsecas e inerentes a cada um dos conjuntos de direitos que estão sendo protegidos. Quando a gente fala de direitos civis e políticos, nós estamos, na verdade, tratando de direitos que, para protegê-los, nós gostaríamos que os Estados não tivessem uma ingerência excessiva nesses direitos, né? Então, na verdade, no momento em que aquele pacto foi assinado e posteriormente ratificado pelos países, entende-se que aquela obrigação se torna uma obrigação imediata. Ao mesmo tempo, os direitos econômicos, sociais e culturais, para que o ideal desses direitos seja almejado, ou seja, para que todos tenham acesso à educação, para que todos tenham acesso à melhor condição possível, saúde física e mental, para que todos participem de forma ativa da vida cultural e, principalmente também questões referentes ao direito de trabalho, ao direito de associação, ao direito a uma previdência privada. Naturalmente, a implantação desses direitos ela tem que ser progressiva, né? E essa dicotomia, direitos civis e políticos, autoaplicação, direitos econômicos, sociais e culturais, um caminho progressivo, ela marca muito também o desenvolvimento desses próprios institutos. E talvez, pelo contexto sociopolítico econômico que vivenciamos agora, nestas décadas do século XXI, talvez nunca essa discussão tenha sido tão importante e esses direitos tenham sido colocados tão em xeque. E sobre isso eu gostaria de continuar perguntando quando nós voltarmos no intervalo, em instantes, para continuarmos a nossa conversa sobre o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A gente volta já, não saia daí. O Brasil ratificou o Plano Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em qual ano? A. 1966. B. 2001. C. 1992. D. 1972. A resposta vem depois do intervalo. Vem aí o 5º Congresso Brasileiro de Direito Comercial, nos dias 9 e 10 de abril, em São Paulo. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. O Brasil ratificou o Plano Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em qual ano? A resposta correta é a alternativa C, 1992. O Direito Sem Fronteiras está de volta e continuamos a nossa conversa sobre o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E, na verdade, falamos não apenas a respeito desse, que é o centro do nosso programa, mas da correlação intrínseca que existe com outro documento do mesmo ano, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que foi apresentado em função daqueles contextos históricos que foram bem colocados no primeiro bloco do nosso programa de hoje. Puxando para esse nosso contexto atual, um ponto que eu gostaria de perguntar é o fato de que os direitos humanos indivisíveis,
ainda que sob a ótica destes dois diplomas, tem sofrido um ataque, podemos dizer assim, diretamente, por conta das notícias que nós acompanhamos no dia a dia, de um radicalismo que tem marcado muito claramente as próprias relações internacionais. E, aliado a isso também, as outras questões ligadas à própria crise econômica, são, na verdade, pontos que eles acabam se interligando. Existem documentos dentro dessa estrutura que foi montada a partir até de 1948, tomando como marco especificamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevêem momentos de crise e que se evite que haja regressões em relação ao que está na letra da lei, ao que está previsto de como deve ser o comportamento, inclusive dos Estados nacionais e dos indivíduos. Como funciona essa estrutura? A estrutura do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, apesar de estar voltada quase sempre para as observações conclusivas com relação aos informes que os Estados encaminham ao SEDESC, para não dizer Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com relação ao cumprimento do Pacto Internacional, o Comitê, ademais, elabora observações gerais, que são as interpretações do próprio Comitê acerca do conteúdo de cada um dos artigos, dos 15 artigos do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de modo que nós já elaboramos 21 observações gerais acerca de distintos conteúdos. Inclusive, agora nós estamos buscando finalizar 2 novas observações gerais, uma que diz respeito ao artigo 7º, que trata do direito ao trabalho, segurança e higiene no ambiente de trabalho, e outro que é um tema contemporâneo que recai muito essa pluralidade e diversidade de atores, que é a questão do direito à saúde sexual e reprodução assistida, que é um tema caro, não só a dimensão da diversidade cultural, como também da dignidade da mulher. Ademais, o comitê também elabora cartas em contexto de situações específicas. Em 2012 foi elaborada uma carta no contexto das grandes crises, através da qual o comitê comunica que os estados não podem rebaixar parâmetros de proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais, inclusive no contexto das grandes crises econômicas que carcomem a humanidade. Já existem casos registrados ao longo desses anos em que houve a necessidade justamente de intervenções, a necessidade de medidas que foram tomadas em caso de violações? Que eu tenha conhecimento, as medidas provisórias em caso de violações de direitos econômicos, sociais e culturais ainda não, mas um aspecto importante que a gente conversava pouco antes da entrevista é que as petições individuais dos países que assinaram o protocolo já começaram a surgir. No caso desse sistema, dessa sistemática desses 2 diplomas que estamos abordando no nosso programa de hoje, isso está atrelado a qual tipo de atuação? É o sistema de órgãos de tratados em direitos humanos das Nações Unidas, que compõe todo esse conjunto conhecido como Carta Internacional de Direitos Humanos. Após esses 2 pactos internacionais, nós não podemos esquecer, por exemplo, da Convenção de Discapacidades, Convenção contra todas as formas de discriminação à mulher. Todo esse conjunto compõe o sistema de órgãos de tratados em direitos humanos das Nações Unidas. A Corte Internacional de Justiça é o órgão principal da Organização das Nações Unidas, já prevista na Carta de São Francisco de 1945. Tem um estatuto próximo e a grande diferença é que vai julgar lides entre estados, né? Já o Tribunal Penal Internacional é um órgão internacional que nasce à raiz do Estatuto de Roma. É um tratado internacional que cria o Tribunal Penal Internacional na seara dos conflitos armados, do direito penal internacional, crimes de guerra, lesa humanidade, genocídio. Né? E o que acontece na jurisdição do TPI é que os estados entregam um cidadão seu para a jurisdição internacional. Então, o TPI julgará indivíduos de estados partes. Agora, nessa situação que nós temos atualmente, em que há inclusive um processo de radicalização de entendimentos e, na verdade, crimes têm sido cometidos, há uma perspectiva de um aumento da necessidade de fiscalização por conta, inclusive, de situações em que o Estado, particularmente, tem, ou alguns Estados, têm incorrido em acusações de violação dos direitos humanos? O monitoramento de direitos humanos deve ser constante. Em um momento onde a sociedade internacional
experimentava um número de atores mais específicos, apenas os estados, né, depois os estados e as organizações internacionais. Hoje em dia nós vivemos uma pluralidade de atores, os estados, as organizações internacionais e indivíduos, e mais do que isso. Nós vivemos um contexto internacional onde grupos pequenos, né, como os mencionados aqui, são capazes de transformar a agenda de segurança não só dos estados, mas de toda a comunidade internacional. É uma coisa que talvez até afete o entendimento, que causa uma certa confusão. Por exemplo, temos um Estado Islâmico, por exemplo. Mas é uma organização terrorista, mas acontece que ela tem uma movimentação e uma estrutura que já abala estados nacionais inteiros, e no plural. Quer dizer, e isso pode gerar um debate ainda do ponto de vista de como os crimes em que estão sendo... Acho que falar em acusação já fica até aquém, porque já são assumidamente colocados para efeitos de propaganda e que tem acontecido. Já há algum debate, alguma coisa nesse sentido? Já há debates sérios. Nós presenciamos pela imprensa mundial a destruição de sítios históricos milenares pelo chamado Estado Islâmico. Isso, e como poderiam ser colocados frente a esse cabedal institucional que existe, instituições como essa? Porque a gente já vieram até me perguntar, é um Estado mesmo, é uma organização terrorista? Já existe um entendimento de como isso futuramente poderá e deverá ser julgado? São atores internacionais, são considerados, portanto, desde uma perspectiva mais estreita do direito internacional, como grupos privados. Portanto, o Estado onde eles estão devem atuar, devem imprimir, né, sua legislação penal, e a comunidade internacional, nesse sentido, deve atuar em conjunto, à luz de um princípio geral do direito internacional público, que é a cooperação internacional. Né? Então, no caso do chamado Estado Islâmico, nós temos notícia de que o Iraque, por exemplo, já está ali atuando, a Síria, e em cooperação internacional com os demais estados. Então, é a aplicação plena dos 6 grandes princípios gerais do direito internacional público. Eu costumo brincar que são aquilo que nós, enquanto espécie, a espécie humana, conseguimos construir em toda a nossa existência. Apenas 6 pontos, que são os 6 grandes princípios gerais. Soberania, o primeiro deles, né? Em consequência da soberania, a não interferência nos assuntos internos, proibição do uso da força, já que a força passa a ser proibida, solução pacífica de controvérsias. O quarto. O quinto, justamente a cooperação internacional, para que o mundo experimente sempre um ambiente de relativa paz, homogeneidade social e econômica. E, finalmente, os direitos humanos consagrados. Esses são os 6 grandes princípios. Então, em situações como essa, que desafiam não apenas aquela região, os grandes monumentos históricos, mas toda a humanidade em seu conjunto. Esses 6 princípios devem, cada vez mais, serem buscados pelos Estados para fazer frente a essa situação. Quer dizer, a única novidade tem sido a forma absolutamente fluida com que tem se perpetrado determinados tipos de crime contra a própria humanidade. A previsão legal, a previsão institucional para o combate a esse tipo de situação, na verdade, ela já existe. Ela já existe e, falando de uma forma mais geral, o arcabouço legal institucional que protege os direitos humanos, ele já existe de forma muito desenvolvida, inclusive muito alinhada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos hoje, e até em razão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em muitos países. Digo isso porque muitos países que tiveram reformas constitucionais após a declaração, após os pactos, aproveitaram, absorveram muito dos textos que estão nesses pactos. Então, eles tiveram um impacto real na legislação vigente. Tudo isso para dizer que o arcabouço de proteção aos direitos humanos, ele está presente em todas as esferas. Os próprios países, eles têm uma legislação, e eles têm um judiciário, e eles têm um executivo e mecanismos para combater. Né? Então, acho que isso também é um outro ponto que precisa ficar claro. Os próprios países e a sociedade devem estar lá para dar o primeiro combate. Exatamente. Quer dizer, em prol da afirmação da dignidade humana na sociedade internacional do século XXI, é claramente necessário essa união entre o direito interno e o direito internacional, em prol da consolidação da dignidade humana. Caso contrário, perderemos todos.
Eu gostaria de agradecer a ambos pela participação aqui no nosso programa Direitos Sem Fronteiras. Nós chegamos ao fim de mais um programa aqui na TV Justiça. Eu conversei com o vice-presidente do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, Renato Zerbini, e o advogado e economista Francisco Negrão. Aqui eu agradeço a ambos mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. O assunto da semana foi o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E você quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau, até semana que vem.